Palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, nos conta que o rei Dario resolveu constituir sobre o reino 120 presidentes e príncipes. E Daniel se destacou no meio deles, e a palavra diz que ele tinha um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E eles então tramaram contra Daniel. Eles sabiam que ele era um homem fiel a Deus, ele orava, ele buscava a Deus continuamente. Então eles organizaram de maneira que o rei Dario assinasse um decreto em que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a nenhum outro Deus, que não fosse ao rei, sob pena de morte, e a morte seria a cova dos leões. Mas o que aconteceu? Daniel, ele não sucumbiu, ele não desistiu de orar, ele não desistiu de buscar. E nessa hora, mais uma vez, essas pessoas se levantaram contra ele e fizeram com que o rei cumprisse o decreto. Curioso é que o próprio rei intercedeu por Daniel, porque nessa noite ele nem conseguiu dormir e ficou em jejum. E o próprio rei, ele declarou que o Deus de Daniel, a quem ele continuamente servia, o livraria. Ele já decretou um antidecreto que ele tinha feito, você entende? Pela norma humana, ele não podia voltar atrás, ele tentou voltar atrás, ele não poderia voltar. No entanto, ele teve que cumprir, ele teve que colocar Daniel na cova dos leões. O curioso é que, mesmo estando em meio àquela dificuldade, Daniel não desistiu de buscar a Deus. Ele não mudou o foco da oração dele, ele não desistiu. E eu quero perguntar para você hoje o que está acontecendo na sua vida que tem tentado, que tem feito essa figura desse decreto. O que tem representado esse decreto de não poder? O que tem tentado te impedir de orar? O que tem tentado calar a sua voz de oração, a sua voz profética? É a sua dificuldade, é um parente que está no hospital, numa situação difícil. Eu quero falar para você, não se cale, não. Continue a orar, continue a buscar, porque assim como aconteceu com Daniel, vai acontecer com você também. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, que livrou Daniel, da mesma maneira vai livrar você. Aqui, no dia seguinte, depois do rei ter passado em claro, orando até por Daniel, em jejum, não deixou que nenhum instrumento fosse tocado. Ele logo chegou e ele perguntou: dar-te-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E do fundo daquele poço, Daniel responde para ele: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o resultado disso foi que as próprias pessoas que estavam querendo o mal de Daniel, essas próprias foram lançadas na cova dos leões, e a palavra diz que antes que eles alcançassem o fundo dessa cova, os leões já haviam pegado eles e destroçado seus ossos. Eu quero falar para você que se o inimigo tem tentado contra a sua vida de alguma maneira, hoje, se levante em oração, não se cale. Não se cale, não deixe o inimigo vencer. Se levante e profetize a vitória do Senhor. E clame a Deus e continue confiando no Senhor, porque Ele é suficiente
para te livrar dessa cova. Ele é o suficiente para tirar o seu familiar dessa situação difícil. Ele pode, ele tem todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem todo o poder. Não há nada que o possa limitar. Creia. Crê somente. É o que o Senhor fala para você nesse dia. Crê somente e clame. Clame até alcançar a bênção. Clame. Não dê ouvidos às vozes do inimigo que vem tentando te derrubar, querendo falar que não vai dar, que não vai acontecer, que o seu parente não vai sair dessa situação. Não, o Senhor é maior. Ouse acreditar e você vai ver quão poderosamente o Senhor vai agir na sua causa. Que o Senhor se revele a ti nessa hora, é a minha oração, e te livre de toda prisão, em nome de Jesus Cristo. Amém.